Olá, seja bem-vindo ao Desvendando Sorvete. Aqui quem fala é a Pamela e aqui no Desvendando Sorvete você aprende como produzir com mais qualidade e evitar defeitos no seu produto. Nós partimos do princípio que quanto mais você conhece sobre os ingredientes do sorvete, formulações, processo de fabricação, defeitos que podem acontecer, mais nós conseguimos encurtar o seu caminho para chegar a ter um sorvete de mais qualidade, dentro das suas possibilidades, claro, né, as possibilidades de custo, e com defeito zero, sem defeitos de fabricação, né? É onde o Desvendando Sorvete quer te levar. E no vídeo de hoje, na verdade, é o vídeo mais a pedidos que a gente já teve, com certeza, que é sobre balanceamento de caldas. Então, hoje nós vamos falar como balancear caldas, vamos responder essa pergunta, tá? Só que nós vamos passar aqui os princípios do balanceamento. E por que princípios? O balanceamento de caldas ele é uma coisa mais complexa, exige um processo para se chegar a aprender o balanceamento de caldas. Etapas mesmo, não é nada complicado, mas é preciso seguir etapas. Então hoje eu vou passar algumas diretrizes aqui, alguns insights mesmo, para que você comece a pegar como que faz. Eu vou mostrar como eu faço também para vocês, mas claro que em um vídeo só eu não vou conseguir mostrar assim, do zero, não sei fazer nada, vou aprender a balancear aqui. Não, mas você já vai ter um entendimento. E tem os outros vídeos no canal também, que se você ainda não segue, segue a gente lá, né? Que você também consegue ter uma visualização mais do todo, aprender um pouco de cada coisa, né? Sobre o que é qualidade, sobre o que é defeitos, sobre a questão do processo de fabricação, né? Que tudo isso influencia. Mas hoje nós vamos aprender pelo menos os princípios do balanceamento de caldas, tá? E o balanceamento de caldas, ele é baseado em uma diretriz que a gente chama, tá? Que são alguns parâmetros em cima dos quais, se nós balancearmos a nossa calda, nós conseguimos ter um produto estável, um produto sem defeitos, ela evita defeitos. Pô, Mela, mas eu fazendo isso, o meu produto ele vai ser mais gostoso? O gostoso é uma questão que não depende única e exclusivamente de uma calda estar bem balanceada. Depende de qualidade de matéria-prima, depende do seu processo de fabricação, né, das matérias-primas que você usa na saborização. Isso vai fazer com que seja mais gostoso, menos gostoso. O balanceamento te ajuda? Sem dúvida. Uma calda bem balanceada, ela é a base para você construir, então, um sorvete de melhor qualidade, tá? E não ter mesmo, apresentar defeitos, assim, de questão de ser muito doce, de questão de não ser macio, ser duro, de não ter incorporação de ar, né? Ela te ajuda a isso, fazer uma calda base, né? E é por isso que depois vocês vão ver que é possível com matérias-primas diferentes, tá? Nós chegarmos no mesmo balanceamento, nos mesmos parâmetros. Então, entende como é a qualidade da matéria-prima que depois vai dar, né, aquele up, que vai dar ali a qualidade final mesmo do seu produto ser mais gostoso do que o outro, tá? Mas aqui é a base, sim. Então, pra gente ter uma noção, né, nós sempre começamos com percentual de gordura, tá? E o que a gordura vai dar no sorvete? Cremosidade, sem dúvida, né, vai dar maciez pro sorvete. Dá corpo, né, que você coloca o sorvete na boca, ele vai derretendo lentamente, você consegue ir percebendo os sabores, contribui com o corpo e contribui com o overrun, né, a incorporação de ar. Tem tudo a ver, né, pelo aprisionamento das bolhas de ar, então se você ainda não assistiu, assiste o nosso vídeo da química do sorvete, que vai ficar mais clara essa questão. Mas essa basicamente é a função da gordura. Tá? Então aqui, a diretriz ela é muito maior que isso, tem muito mais percentuais de gordura. Então depois eu vou mostrar a tela do meu computador para vocês, vai ficar mais claro. Mas eu só coloquei 2 parâmetros para a gente poder comparar, tá? Como que o resto, os outros parâmetros, eles funcionam em cima da gordura. Então é sempre assim, com percentual de gordura, a gente vai vendo quanto que deveria ter de cada outro parâmetro. Eu sou obrigada a seguir isso. Se eu conseguisse subir um pouquinho mais aqui ou ali, vai com certeza ter um defeito no produto? Não necessariamente, tá? Você consegue, dependendo do tipo de estabilizante, emulsificante, você consegue ir compensando e ainda assim ter um sorvete de qualidade. Mas isso aqui é uma base, pelo menos, sabe? Que a partir daqui a gente sabe que não é para apresentar nenhum defeito devido ao mau balanceamento. Então aqui, ó, próximo percentual de açúcar. Então, para 3%, entre 14% e 18%.
tá? O que o açúcar vai dar? Dulçor, claro, né? Mais doce ou menos doce. Corpo, tá? A gente vai ver que cada um deles vai contribuir com o corpo, porque o corpo está direcionado aqui, com sólido total. E no sorvete de leite, o sólido total é a soma da gordura, do açúcar, com o sólido não gorduroso do leite. Então, cada um deles separadamente contribui com o corpo. Tá? E o açúcar, por ser um percentual mais alto, ó, quando a gente compara com os outros, é o que mais contribui com o corpo. Só que se a gente tem muito açúcar, fica muito doce e dificulta o congelamento, porque o açúcar tem relação com o ponto de congelamento. Quanto mais açúcar, mais baixo o ponto de congelamento, mais baixa a temperatura em que o sorvete congela, tá? Quanto menor o percentual de açúcar, então a temperatura de congelamento ela é mais alta, só que tende a ser o quê? O produto ele tende a ficar mais duro, tá? Então, próximo, sólido não gorduroso do leite. O que é o sólido não gorduroso do leite? Tudo que tem no leite, menos a gordura e menos a água, tá? Então, são proteínas, são carboidratos, lactose, no caso aqui o carboidrato vai ser a lactose, sais minerais e vitaminas. Então, para que serve o sólido não gorduroso do leite? De novo, vai dar corpo, ajuda na emulsão, que é o que? De novo, né? O sorvete, ele tem uma parte que é aquosa, ele tem uma parte gordurosa. Então, tanto a gordura adicionada como a própria gordura do leite integral. E para que isso não separe, é preciso uma emulsão, e por isso nós usamos emulsificantes. Mas as proteínas do leite, elas também funcionam como agentes emulsificantes. Então, por isso que ajuda na emulsão. O que significa isso? Ajuda com que não separe. As proteínas também ajudam na estabilização. Então, evitar cristais de gelo durante o armazenamento. Elas ajudam também na questão de oscilação de temperatura, né? Manter aquele produto ali que ele não derreta. Elas ajudam nessa função também, tá bom? E com certeza dão sabor característico, né? Então, o que aqui vai dar o sabor de leite? Os sólidos não gordurosos do leite. Que vai deixar o produto menos aguado, né? Como a gente pode dizer. E aí a gente vai ter sólidos totais no final, que vai ser isso. Soma do sólido não gorduroso, mais açúcar, mais gordura, vai dar um percentual aqui de sólidos totais. Importante para quê? Corpo do produto. Tudo isso somado dá corpo. Coloca na boca, né? Você sente os sabores, ele vai derretendo, né, numa velocidade certa e você vai sentindo tudo do sorvete na sua boca. Se tem um pouco corpo, desaparece. Você coloca, por quê? Né? Provavelmente vai ter muito mais água aqui. Então ele some mais rapidamente. Se você tem muito sólido ali. Então demora a derreter, demora a sumir na sua boca. Você às vezes tem que mastigar. Então essa é a contribuição do sólido total. Percentual de emulsificante estabilizante, né, vai ser, normalmente são blends aqui nesse caso, mas pode ser só o estabilizante, só o emulsificante separado. Aqui, ele é mais tratado numa questão quando é um blend, quando é uma mistura mesmo, tá? O ideal é que você siga a recomendação do seu fornecedor. Então, o emulsificante vai ser como que você descobre que é um emulsificante, vendo o pacotinho ali. Vai ser monodiglicerido de ácidos graxos, basicamente. Monoesterato de sorbitana, polissorbato, tudo isso são emulsificantes. Ajuda com que água e óleo não se separem, tá? E ajudam também o quê? Incorporação de ar, tá? Eles têm uma função muito parecida com a gordura. Estabilizantes vão fazer o quê? Com que a longo prazo, né, na câmara fria, a gente, quando tem oscilações de temperatura, o freezer também, no freezer isso pode também acontecer, esse produto ele continue com esse ar incorporado, então mantém o overrun dentro do sorvete e evita com que ele derreta tão facilmente e depois congele de novo e forme cristais de gelo grande, tá? Essa é a função do estabilizante, então. Então, ele tem tudo a ver com aumentar a viscosidade, porque se você já olhou, o estabilizante é aquilo, liga, goma, né? Ele é formado por essas gomas que vão aumentar a viscosidade da água. Elas se ligam à água e aumentam essa viscosidade. Quanto maior essa viscosidade, mais difícil é com que essa água se separe. Então, na oscilação de temperatura, conforme a temperatura ela vai aumentando no seu produto, as gomas elas dificultam com que essa água saia e forme cristal de gelo grande. Tá? E também evita com que, conforme vai saindo essa água, vai desestruturando e saindo as bolhas de ar. Então, essa é a função.
Então, muito relacionado com armazenamento, câmara fria, freezer a longo prazo, tá? E o que a gente consegue observar aqui, olhando isso, né? Quanto maior o percentual de gordura que a gente tem aqui, menor é a quantidade de emulsificante estabilizante que a gente precisa usar. E por quê? Como eu falei para vocês, os emulsificantes, eles fazem uma ação muito similar ao da gordura, só que eles são muito mais concentrados, então por isso que a gente usa menos. Mas existe essa relação, né? Então a gente pode ver aqui, ó, de 3 para 8, 5% de gordura, né? E aqui, ó, a gente baixou 0,05 só de emulsificante estabilizante. Então eles têm uma relação. Por exemplo, um sorvete ali com 20% de gordura, aquele super premium, você nem precisa colocar emulsificante, você vai colocar muito pouquinho. Porque aquela gordura ali, ela vai aprisionar a bolha de ar, ela vai dar maciez, então ela vai ter uma função muito parecida. Ai, Pamela, e por que também menos estabilizante eu preciso pôr? Porque conforme vai aumentando aqui, significa que está diminuindo o percentual de água. Então, menos água livre, menos estabilizante eu preciso usar para formar esse gel. Entende? Porque tem menos água ali. Por isso que tem essa relação, né? Com o percentual de açúcar, também, né? Conforme a gente vai aumentando aqui, né? A gente sempre mantém o açúcar ali entre 14% e 18%, nunca mais que isso. Mesmo se houver de 20% de gordura, a gente não vai ter mais que 18% de açúcar, tá? É o limite aí pra gente ter o dulçor. Pode botar mais? Pode colocar mais. Mas essas diretrizes deixam o sorvete assim, mais estável. Né? Sólido não gorduroso do leite, a mesma coisa. Ó. Aumentando o teor de gordura, você vai diminuindo a necessidade de sólido não gorduroso de leite. Claro que não vai chegar a zero, porque dá sabor também, né? A gente precisa de sólido não gorduroso. Mas ele começa a diminuir, porque a gordura também vai dar corpo, né? A gente também vai dar maciez também no produto, vai ajudar na emulsão, então acaba diminuindo a necessidade, mas sempre vai precisar ter por uma questão de sabor. A gente quer um sorvete de leite. Claro que o leite não pode predominar o sabor do produto, mas a gente precisa ter essa característica láctea no produto, né? E como eu falei, sólido total, então, né? Ele também vai aumentando, porque se eu estou aumentando aqui e aqui também eu estou aumentando, vai aumentar um pouquinho também a questão de sólido total, mas existe sim um limite, tá? Então, assim, ó, da onde eu tiro essas fontes, né? A gordura vai vir de uma gordura adicionada ou a gordura do leite integral. O açúcar vai ser de fontes de açúcares que a gente coloca, tanto sacarose, açúcar comum, né, que pode ser refinado, cristal, quanto a glucose, quanto xarope de glucose, quanto dextrose, maltodextrina, tudo isso contribui com açúcar. Sólido não gorduroso do leite vai vir de leite, composto lácteo, creme de leite. Então, lembra, né? Tudo que tem no leite, menos a gordura, menos a água. Então, vão contribuir aqui com o sólido não gorduroso do leite. E sólido total vai ser sempre a soma no sorvete de leite, tá? Basicamente, uma introdução é isso. Agora nós vamos para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês como eu faço o balanceamento de caldas, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui agora como que eu faço o balanceamento de caldas. Cada um pode fazer de um jeito, eu prefiro usar o Excel. Se você não tem muita familiaridade com o Excel, você pode fazer à mão, nada impede, tá? Eu só acho que fazendo assim no Excel é mais prático. Então, como que eu faço, né? Eu vejo, então, o que vai na minha calda, a princípio, daí é a princípio, né? Você só tem que meio que chutando, assim, eu acho que eu vou usar água, açúcar, leite em pó integral, gordura de palma em pó, emulsificante, estabilizante em pó, né, um blend, normalmente eu prefiro usar, glucose em pó. Então, digamos que eu vá usar isso. Então, assim, ó, eu preciso saber que, para eu fazer os meus cálculos, eu preciso ter os dados dessas matérias-primas. Porque senão, eu não vou saber colocar aqui. Então, primeira coisa, eu preciso coletar esses dados. Então, assim, a água a gente sabe que é tudo zero, né? Porque a água não tem gordura, não tem açúcar, não tem sólido não gorduroso, leite não tem sólido total. Leite em pó integral. Então, você precisa verificar o percentual de gordura do seu leite em pó integral, mas em média ele tem 26% de gordura. Como que eu olho isso? Tabela nutricional. Vejo para quanto que é naquela tabela e eu vejo então para 100
quanto que tem de gordura, né? A gente tem que fazer uma regra de 3 aí. Então, aqui, 26%. Açúcar. Ele tem, se eu for olhar, ele vai ter carboidrato. Ele tem carboidrato, mas esse carboidrato é lactose. A lactose não entra no nosso balanceamento como percentual de açúcar, porque esse açúcar aqui tem que ter poder adoçante. A lactose é muito pouco doce, então ela não entra, tá? Por isso que você tem que saber olhar no rótulo, na tabela nutricional e entender o que você tem que extrair dali. E por isso você tem que entender o que significa esses parâmetros. O resto vai ser sólido não gorduroso do leite, né? E aí a gente sabe que leite em pó integral tem 72%, que vai ser o quê? A soma das proteínas do leite, a soma do carboidrato do leite, que é a lactose, sais minerais e vitaminas. Então, mais ou menos em torno de 72% do leite em pó integral é sólido não gorduroso do leite. E o sólido total vai ser a soma desses dois. Opa, então aqui é 98%. Então, 26 mais 72. Leite em pó desnatado não tem gordura. Açúcar, de novo, lactose, mas a lactose não vai contribuir no nosso balanceamento como percentual de açúcar que dá sabor, que dá dulçor. Sólido não gorduroso do leite, 98%. Por que ele não é 100? Porque normalmente produtos em pó, eles têm aí um percentual de umidade, 1, 2%. Então, por isso que fica aqui em torno de 98%. Outros são, normalmente, eles indicam como 100%, como a gente pode ver aqui na gordura de palma, mas isso varia, tá? Mas tudo bem aqui, pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, 98, 100, tá tudo certo. Isso aqui não vai influenciar tanto. Gordura de palma em pó, então eu peguei um tipo de gordura, isso aqui não é para todos os tipos de gordura de palma, e depende se é vegetal hidrogenada, depende se é de coco, mas essa que eu peguei como base, ela tinha 80% de gordura e 20% de açúcar. Aí, sólido não gorduroso do leite, nada, porque ela não é proveniente do leite, não é láctea, tá? Então é 0%. Sólido total, a soma dos dois, 100%. Açúcar é 100% açúcar, e daí como sólido total é só o açúcar, né? Glucose em pó, em média 97% vai ser açúcar dela. E aí sólido total vai ser diretamente esse valor do percentual de açúcar. Emulsificante, estabilizante, esse blend que eu peguei, essa mistura, tem 50% de gordura, tá? E o resto daí, na verdade, não é açúcar, não é sólido não gorduroso do leite, mas no total ele tem 100% de sólido total, beleza? Então, agora aqui, sabendo isso, eu tenho que fazer a minha calda para 100. Por quê? Para eu aplicar essas porcentagens, né? E dar uma relação direta. Então, assim, pessoal, eu vou chutar uma calda aqui, tá? Vou fazer da minha cabeça, não quer dizer que isso vai ser bom, não tomem como uma calda que vai ser boa. Eu só vou colocando os valores até que feche 100 aqui. O que eu sei que normalmente aí de água a gente usa, em geral, entre 65 e 70. Então, vamos colocar 65 a princípio aqui para ver. Açúcar, né? Então, aqui, como vocês podem ver, fontes de açúcar eu coloquei só o açúcar e a glucose em pó. Por quê? Nunca é bom usar só açúcar, porque corre-se o risco de haver a cristalização do açúcar, tá? Por cima do produto assim. Então, é sempre bom dividir esse açúcar entre açúcar e outra fonte, aqui eu coloquei a glucose. Então, vamos ver, vou colocar aqui 13 de açúcar e 3,5 de glucose. Leite em pó integral, vamos ver aqui, 10, vou colocar 10 a princípio. Vamos ver, gordura de palma, vamos colocar um 3 aqui. E o emulsificante estabilizante 0,4, mais ou menos. Tá, daí faltou. Vou colocar um pouquinho mais de água, vamos deixar uns 70. E aqui, vamos ver o que eu vou aumentar. Vou colocar um pouco mais aqui e vou diminuir um pouquinho a gordura. Pronto, fechou 100. Vocês viram que eu fiz da minha cabeça, tá? Então, não quer dizer que isso aqui vai ficar bom, nunca testei. Então, a água, o percentual de gordura, a gente sabe que vai ser tudo zero, né? Então, aqui é zero, sólido também é zero,
que o preço aqui eu sempre gosto de colocar, agora eu não vou colocar preços, porque isso varia muito, mas eu acho sempre bom você saber o preço por quilo. Então aqui, ó, você coletar essa informação de preço por quilo, e aí você ir multiplicando também, né? Faz vezes essa quantidade, preço por quilo, vezes essa quantidade, para você ter o preço da sua calda total. Que daí depois você vai fazendo alterações e você vai já vendo quanto que aquilo está impactando no seu custo, tá? Então, como que eu coloco aqui? Eu sei que eu tenho 13 quilos de açúcar e eu sei que os percentuais de açúcar são esses. Ou seja, não tenho gordura, é zero. E aqui é 100% essa quantidade aqui. Ou seja, se eu estou fazendo para 100, eu sei que açúcar é exatamente esse valor aqui que eu vou ter. Sólido não gorduroso, zero. Sólido total, de novo, é só o percentual de açúcar. Então, é exatamente esse valor. Leite em pó integral. Então, eu sei que tem o quê? 26% de gordura. Então, o que eu vou fazer? É porcentagem aqui direto, não é? Então, eu vou fazer 26%. 0,26 vezes essa quantidade. Então, vai me dar quanto que eu tenho de gordura aqui. Açúcar é zero. Sólido não gorduroso é 72%. Então, é 0,72 vezes essa quantidade aqui. E sólido total é 98. 0,98 vezes essa quantidade aqui, certo? Então, aqui eu tenho para o leite em pó integral. Gordura de palma, então, 80%, 0,8 vezes essa quantidade aqui. Açúcar, 0,2, né, 20%, vezes essa quantidade. Sólido não gorduroso é zero. E sólido total, então, a gente colocou 100%. Então, é direto esse valor de gordura aqui. Estabilizante emulsificante, então, vai ser igual a 0,5 vezes essa quantidade. Açúcar, zero. Sólido não gorduroso, zero. E aqui igual a direto essa quantidade. Glucose em pó, então não tem gordura. Açúcar vai ser 97%. Sólido não gorduroso é zero. E sólido total é também 97%. Fazendo assim, nós sabemos então quanto que vai dar de cada parâmetro desse. Em base nisso, com base no percentual de gordura, a gente vai vendo se está certo o que está aqui. E aí a gente vai vendo o que a gente precisa aumentar, tá? Aqui embaixo, ó, é a diretriz, tá? Então, de novo, para cada percentual de gordura, a gente vai vendo quanto que a gente precisaria, então, ter de cada parâmetro desse. Então, aqui, ó, 5,12, não precisa ser exato, tá, pessoal? Mas eu sei que ele tá mais para 5 que para 6. Se fosse 5,5, eu pegaria um meio aqui também, tá? Então, ó, 5 para 5, eu deveria ter entre 11 e 13% de sólido não gorduroso. Eu tô com 7 aqui, então eu vou ter que mexer. Para 5%, eu teria que ter entre 14 e 18 de açúcar. Então, a princípio, tá ok. Emulsificante estabilizante já tá 0,4, né? Que tá aqui, 0,4%, tá ok. Claro que isso, né, lembra sempre que é melhor ver a questão da indicação de uso do seu fornecedor, porque depende se você usa um emulsificante separado de um estabilizante, depende se é junto, depende do tipo de goma, então é melhor realmente usar de acordo com o seu fornecedor. E sólido total entre 30 e 36 e eu estou com 29,69. Então, tá um pouco abaixo do mínimo. Então, o que basicamente a gente consegue ver, né? Que tá muito fora. Sólido não gorduroso do leite. Então, aqui, o que eu vou adicionar, né? Para aumentar sólido não gorduroso do leite, de forma que o resto das coisas eu não precise aumentar. O resto, digo, eu não preciso de mais gordura nele. Eu coloco leite em pó desnatado. Leite em pó desnatado, ele só tem isso, olha aqui, ó, sólido não gorduroso do leite. Então, se eu colocar ele, eu consigo atingir a porcentagem que eu quero. Então, eu adiciono aqui, né, leite em pó desnatado. E eu posso também, para dar uma concentradinha aqui, diminuir um pouquinho a minha água, né? Vamos colocar 65 de água aqui, né? A princípio, vamos aí fazer uma formulazinha, deixar pronto. Então, gordura, zero. Açúcar é zero. Ele é o quê? 98% dele é sólido não gorduroso. Então, igual a 0,98 vezes
a quantidade que eu colocar aqui. Que daí já fica fácil, eu vou mexendo e já vai alterando e eu já vou vendo quanto para onde eu quero ir, tá? Agora eu vou mexendo e colocando leite, mexendo nesses ingredientes para chegar então no balanceamento dentro da diretriz, tá? Então, digamos que eu coloque 3 quilos aqui. Ainda tá baixo, né? Vamos colocar uns 4 quilos, ainda estou com 99 aqui. Então, vou colocar um pouquinho mais de água. 66. E aí fica mais ou menos dentro. Vamos conferir então, para 100 se fechou. Né? Então aqui, ó, eu subi o sólido no gorduroso, né? Ficou entre 11 e 13, mais para 11, mas tá dentro. O açúcar está dentro, né? O estabilizante também, né? Eu não mexi nele. E o meu sólido total tá entre 30 e 36. Certo? Então, assim, tem uma calda balanceada. Consigo mexer muito mais isso aqui? Muito mais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu queira fazer com um pouquinho mais de integral. E eu queira diminuir o leite em pó desnatado, digamos. Eu queira colocar só 2 aqui. Vou ter que colocar um pouquinho mais, 3. Mas ainda tá sobrando, aí aqui eu volto para 65. E vamos lá, de novo eu tenho uma calda balanceada, tá vendo? De novo está dentro dos meus parâmetros. Quero mexer mais ainda, eu quero diminuir mais ainda o integral e eu quero botar gordura, um pouco mais de gordura. Então eu vou lá para 8 e aí eu adiciono aqui, vamos ver, 3,5. Eu posso adicionar um pouquinho mais de açúcar e aí diminuir a glucose. Estão vendo como a gente pode mexer? A gente vai trabalhando e vai mexendo no produto. Vou colocar daí 6 aqui. Então aqui, ó, eu diminui muito o leite em pó integral, eu mexi nos açúcares, eu coloquei mais leite em pó desnatado e eu tive basicamente o mesmo balanceamento, né? Os mesmos valores dos parâmetros no balanceamento. Então entenderam como o balanceamento é a base para não dar o defeito, mas não necessariamente é uma questão de o sorvete ser mais gostoso ou não. Então, uma calda com os mesmos valores aqui, eu posso fazer com diversos tipos de matéria-prima. Entenderam? Então, espero que tenha ficado clara essa parte. Basicamente é assim que eu faço, eu queria mostrar para vocês. Lembrem sempre de incluir realmente o preço por quilo, para que fique mais fácil a gente fazendo essas modificações e verificando quanto que isso está afetando, então, no custo do produto. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de balanceamento de caldas. Eu espero que tenha agregado para vocês, né? Claro que não dá para se aprofundar tanto em apenas um vídeo, mas eu acredito que já deu para ter uma noção de como que é possível, então, construir o balanceamento, né? Espero que vocês coloquem em prática isso, deixem os seus comentários aqui. Lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais, então, Facebook e Instagram, @desvendando o sorvete. E no YouTube, Desvendando Sorvete. Então, segue a gente lá, ativa o sininho, que você vai receber notificações sempre que novos vídeos forem postados. Então, muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.